Mateus, capítulo 6, 31 a 34. É o final do capítulo 6 do Sermão do Monte. Nós estamos no Sermão do Monte, começamos no capítulo 5, praticamente quase que verso a verso. E nesses últimos aí eu estou pegando mais alguns versos juntos, porque para não fugir muito do contexto, né? A gente se perde. O verso 31 a 34 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Na minha versão, na outra versão aqui, eu acredito que seja NVI, portanto, não se preocupem, né? Aqui quando ele diz, não andeis, pois, inquietos, que a ideia aqui é uma ansiedade, é uma busca de algo, mas produzido por ansiedade na vida daquele que busca, né? Até esse momento, né, até esse ponto do Sermão do Monte, Jesus está trazendo para nós algumas orientações bem específicas para a vida dos discípulos. Naquele caso ali, ele estava se dirigindo aos seus discípulos e para nós, de fato, uma aplicação, né, para nós como discípulos de Jesus nos nossos dias. Por causa disso, então, se alguém é discípulo de Jesus, deve observar esses ensinamentos de Jesus Cristo. Precisamos olhar para ele e entender por que Jesus está querendo nos ensinar isso, ou está nos ensinando isso, né? O que isso tem a ver com a nossa vida, a nossa forma de viver. Se a gente pegar um pouco antes, a partir do verso 19, ali em diante, Jesus está apontando de fato para o coração do homem. E agora ele começa então a olhar para o coração do homem de uma forma que esse coração passa a coordenar o viver desse homem. Então Jesus agora quer mostrar o seu coração e quem cuida desse coração. Ali procede as expressões, é fonte, na verdade, de expressões de sentimento e de ações também. Quantas pessoas a gente ouve falar, né? Olha, ouvi meu coração, ou eu quero ouvir meu coração, ou alguém aconselha o outro, ouça o seu coração. E porque no coração nosso entende-se, né, que seja, não precisa ser o coração, a gente usa isso como uma forma ilustrativa, mas os nossos sentimentos, se ali estão os nossos sentimentos, quem coordena os nossos sentimentos, nossas ações? Portanto, precisa de um cuidado muito especial o nosso coração. Se pegar ainda, partindo do verso 19, Jesus vai dar algumas ordens bem definidas, olhando para as ações do homem a partir do seu coração. Ele fala lá, por exemplo, não acumular tesouros na terra, mas sim no céu. É diferente, nós já passamos por esse estudo. Ele fala para não dividir a sua adoração entre Deus e Mamon, ou de bens, né? Deus e os tesouros. Na verdade, essas coisas precisam ser conciliadas, não divididas. Existe só um Deus. Por isso que naquele texto lá vai falar assim: você há de servir um e desprezar o outro, né? Por fim, também não se preocupar, que está dentro desse contexto que nós já estamos aqui, de forma a ficar ansioso com necessidades básicas. Claro, meus irmãos, que a gente conhece pessoas que elas não estão preocupadas, elas estão arrancando os cabelos, mas não é porque elas não têm arroz e feijão, é por causa de coisas que na verdade nem sempre são tão necessárias, né? Mas isso faz com que elas fiquem ansiosas, nem durmam, ou às vezes desejando algumas coisas, né, que não são motivo. Jesus está botando aqui as coisas básicas, que de certa forma poderia até arrancar de nós algum desespero, né? Mas ele está falando dessas coisas básicas, quanto menos ainda as coisas que não são básicas, que têm provocado ansiedade na vida de muitas pessoas.
E ele diz que essas coisas, esse cuidado de Deus, é porque ele é o Deus, o nosso Pai, e aí tem uma intimidade, aí por isso que ele faz a comparação entre as flores, né, tão simples, as margaridas do campo, aquelas flores que nascem num dia, secam no outro, vão até para o fogo. Os pássaros são tão sensíveis também, comparado à vida humana, ou outro animal, né, mais potente, mais forte, maior. Ele fala, essas condições, né, da flor e do pássaro, que são tão simples, que nós nem observamos, Deus cuida. Tanto da beleza, da subsistência delas, né, tanto do pássaro quanto das flores, quanto mais nós, a nossa vida, o nosso corpo. Porque nós somos filhos de Deus. E aí, nesses versos que nós lemos, 31 e 34, ele está concluindo essa parte do ensino sobre a questão da ansiedade, sobre os desvios do nosso coração, os descuidos do nosso coração. Então, a gente precisa pensar assim, a ansiedade, a preocupação, ela é uma fonte pecaminosa, né? Eu vejo as pessoas falarem para mim, às vezes, que não conseguem melhorar a ansiedade, não conseguem, eu sei que, e às vezes toma remédio, mas por que está ansioso? Ou ansiosa, né? Então a gente tem que orar a Deus e pedir. Eu sei que não é fácil, eu conheço muitas pessoas boas sofrendo com ansiedade, mas pedir a Deus, né? Para a gente não falar que tudo isso aí é um problema de saúde, é uma coisa que não, a gente tem que tomar cuidado. A ansiedade ela tem uma raiz. Por exemplo, né? Um filho está internado no hospital, né? Tomar cuidado para que o que nós estamos sentindo não se transforme numa ansiedade diante de Deus, porque nós acabamos sofrendo, adoecemos, vamos para o hospital também e não conseguimos, né, olhar nossos filhos. Estou dando um exemplo extremo, mas Jesus não está nem falando dessas coisas aqui, ele está falando de coisas muito menores. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, senão nós diminuímos o cuidado de Deus sobre nós, as providências de Deus, e nós ficamos preocupados. A preocupação e a ansiedade aqui são palavras bem próximas mesmo, dentro de um contexto mesmo que as pessoas não percebem que tem alguém que cuida delas. E esse alguém não é qualquer pessoa, né? Por isso que ele vai dizer, não se portanto, né, como conclusão aqui, no verso 31, não se preocupem, ou não estejam ansiosos com a comida, com a bebida ou com o vestimento. Meus irmãos, nós, graças a Deus, nem experimentamos o que é uma falta, né? Mas isso é terrível, isso é terrível. A gente tem acompanhado os vídeos, por causa de um indicar outro, a gente tem acompanhado os vídeos de Moçambique. E vídeo é atual, né? A pessoa grava ele hoje e põe. E se vê. Eu falo, Valéria, que vida simples. Então, assim, as casas na capital, você espera que seja um lugar melhor, as casas das pessoas ao redor ali da capital são casas que você entra, o colchão está no chão, quando tem colchão, é no chão. Isso aí você pensa, mas só aquela família, não. Você vai ver o país todo quase dorme no chão e a comida normalmente é um negócio feito de farinha de mandioca, farinha da mandioca misturada, eles fazem uma mistura lá, quase que uma cola. Come aquilo ali se tiver um pão que eles conseguem fazer para chuchar o pão ali e comer. Aquilo ali é muito comum. Carne. Nem pensar. Aí a gente fica percebendo, quando você vê várias situações diferentes, você fala assim, mas aquilo não é comum e você não vê as pessoas chorando. Porque lá tudo eles dançam. Tudo eles demonstram alegria, né? Quando eles estão felizes. Por quê? Jesus fala algumas coisas aqui nesse texto. Mas no verso 30, ele já tinha afirmado, um pouquinho mais atrás, que as pessoas que assim procedem, nesse sentido de ansiedade ou preocupação, são pessoas de pouca fé. Isso ele fala no verso 30, homens de pouca fé. Ele termina, aliás, ele usa a pequena fé. Então ele faz essa comparação. Por que Jesus está falando isso? Porque ele está relacionando esse comportamento à falta de confiança e esperança em Deus.
Que dirá nós, então, aqui do Brasil, nos nossos dias, meus irmãos, os proventos, né, a forma como Deus nos sustenta. Toda a minha vida, eu já falei várias vezes aqui na igreja, a gente é bem cuidado, sempre fomos bem cuidados. Desde quando eu trabalhei em empresa, desde quando eu fiquei em igrejas, eu fui bem cuidado. Não foi sempre assim, não foi sempre assim, né? Há momentos na vida de gente que as coisas são muito difíceis. Mas o que eu me lembro, que eu sempre falo, é assim, que nós nunca teve um tempo em que eu pude falar assim, meu Deus esqueceu de mim, ou uma preocupação que pudesse faltar alguma coisa. Como que Deus nos sustenta, né? Ele supre sempre as nossas necessidades. E aí no verso 32, ele faz um novo aditivo. Se no 30 ele fala que é falta de fé, o que ele fala no 32? No 32 ele vai falar que os gentios é que procuram, se comportam assim. Gentios, em algumas traduções, em outras, são os pagãos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, né? Então eles ficam inquietos, eles ficam extremamente ansiosos. Ele está fazendo essa comparação, não é o cristão, mas o gentio. Isso não é um comportamento cristão. O cristão, o comportamento dele é um comportamento de fé. Por que os gentios fazem isso? E aí é uma ideia também de incrédulos. Incrédulos, pessoas que não creem em Deus. Gentios também, é dentro dessa perspectiva que não creem em Deus. Eles não confiam em Deus, né? E por não confiar em Deus, entram numa atitude, se eles faltar alguma coisa, se alguma coisa fugir do controle deles, porque eles confiam em si mesmos. Então eles entram num ato de desespero, e aí vem preocupação, ansiedade, e sabe lá o que vem depois disso, como ação. Portanto, os gentios ou os pagãos, ele atribui seus esforços a si mesmos. Eles não pensam em Deus, suas conquistas, elas acontecem porque ele se esforçou, porque ele fez por onde merecer. Nós, por sermos filhos de Deus, nós entendemos que as nossas conquistas, elas provêm de onde? De Deus. Deus é o provedor. Então, tanto Deus é o provedor, que ele é que vai cuidar de mim na falta. Lembra que na vez passada, semana passada, lembra, nem todos estavam aqui, mas a pergunta que foi colocada foi algumas perguntas. Eu devo trabalhar? Sim, deve trabalhar, porque Jesus não está falando disso aqui. Porque o trabalho é como uma providência de Deus. Eu devo ajudar os outros se as coisas não estão fáceis? Sim, ainda assim é para ajudar os outros. Então o contexto cristão é um contexto que nós vivemos sob a dependência de Deus e agimos, né, a partir daquilo que Deus de fato nos concede e nos dá. Então, se os gentios fazem isso, os pagãos fazem dessa forma, os filhos de Deus não podem fazer da mesma maneira, os seguidores de Jesus Cristo, seus discípulos. E aí, então, Jesus dá a direção certa diante dessas situações de ansiedade que a gente vai ver no texto. Então, ele fala no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele não está falando coisas por falar. Ele está mostrando o que é errado e o que deve ser feito pelos filhos de Deus. Mas eu estou estudando um texto que está falando justamente dessas questões de confiar no Senhor, né? E viver da providência de Deus, aguardar a graça de Deus em todos os sentidos da nossa vida. É isso que o Tiago está falando. É isso que ele vai mostrar, né, para aqueles irmãos que Deus é o Senhor da providência. Deus não vai deixar faltar, Deus vai suprir, né, as suas necessidades. Então ele vai dar a direção, buscar primeiro o reino de Deus em que eles foram, os discípulos, né, eles estavam sendo inseridos pelo próprio Jesus, por sua graça. Eles estavam sendo chamados ao reino de Deus, reinseridos, na verdade, quando nós falamos usamos a expressão regenerados, recriados por Deus. Não é para viver mais como o pagão, não é para viver mais como o homem do mundo, com atitudes de falta de fé, demonstrando desconfiança de que Deus possa ter se esquecido deles, né? Deus é esse Deus que providenciou tudo para nós. É o Deus das providências, o Deus que dá subsistência aqui, né, e eternamente. Então, não é só aqui. Nós somos um povo que nós sabemos o que Deus tem preparado
para após a morte, a nova vida. Então Deus é esse Deus da providência, Ele não deixa faltar. Então cabe aos discípulos servir a Deus sem restrições, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é servir a Deus sem restrições, sem que a ansiedade quebre a sua comunhão, as preocupações encham a sua mente, o seu coração e te dominem. Pessoas que vivem preocupadas, seja com contas a pagar, com tantas coisas para resolver, elas não conseguem servir a Deus. A sua comunhão com Deus fica definitivamente interrompida. E aí nós vamos nos transformando em bons religiosos. Frequentamos, vamos, mas nós não temos essa experiência de confiar que Deus é o Deus da providência plena, né, na minha vida. Então servir a Deus é importante, sem reserva nenhuma, sem desconfiança nenhuma, sabendo que Ele cuida das minhas necessidades. E nós, meus irmãos, precisamos entender isso. A conclusão que nós podemos chegar, que não são grandes salários que resolvem o problema das pessoas, não. Eu já falei infinitas vezes aqui na igreja, por experiências, pessoas que eu conheci. E isso também, que vivem com muito pouco mesmo, mas não vai chegar na casa dela e esperar que você veja um cinema lá, numa piscina, e são gratas a Deus. E dificilmente se vê essas pessoas reclamando ou murmurando, ou demonstrando ansiedade no seu viver, a partir, né, de uma possibilidade de falta. A própria Bíblia está bem repleta de ações de Deus em favor do seu povo. Deus que cuida, né? Deus que providencia as bênçãos para o seu povo. Se a gente quiser extrair uma única, eu extrairia a redenção mesmo. O Deus que nos redimiu. Se nós somos pecadores, né? Se nós caímos e Ele nos redimiu, esse é o Deus da providência. O que mais eu quero? Né? Eu não sirvo a Deus, ainda assim eu sou servido por Deus, porque Ele manda a chuva e a terra produz. Grandes milionários no mundo, se quiser olhar para questões financeiras, eles não servem a Deus, mas eles se servem do que Deus coloca como benefício no mundo, seja injustamente ou justamente, mas às vezes não são cristãos. Então é o Deus que distribui, né, essa graça geral para toda a humanidade, independente se são cristãos. Aos servos dele, ele dá a redenção. Tem a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Buscar a Deus em primeiro lugar demonstra a ação de fé e confiança no pleno cuidado dele. É como aquele filho que confia no pai e pula, né, sabendo que o pai vai ampará-lo. É ter fé e confiança em Deus e não ficar temeroso, né, como os gentios ficam. Vocês devem ter visto pessoas que vivem assim. Elas têm medo de perder seus bens, perder suas coisas, porque se isso acontecer, elas estão perdidas, a vida acaba para elas. Elas não conseguem continuar a vida, porque a base de sustentação não é Deus, são pessoas, são coisas, ou qualquer coisa, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é reconhecer Deus como Salvador, mas também como Senhor e absoluto. E aí a gente está colocando, né, que não há outro. Aí você pode lembrar dos textos anteriores, não dividir o coração entre Deus e riquezas, entre Deus e coisas. Então, a preocupação que nós nutrimos no nosso coração, ela não é bem-vinda. Ela é um perigo para nós. Alguém fala assim, alguém adoeceu, né, foi para o hospital. Eu não estou falando dessa preocupação. Nós ficamos preocupados, né? Ficamos até um pouquinho agitados, mas passou esse tempo, ok, vamos ajoelhar, estar nas mãos de Deus. E nós, é engraçado, aqui nos textos anteriores, ele vai falar assim, qual de nós, né, por mais poder que nós possamos ter, conseguimos acrescentar um côvado à nossa estatura, um côvado, uma medida de 45 a 60 centímetros, que é uma medida pequena, quando você fala de grandes coisas, né, hectares, tudo.
Ele quis dizer que a gente não consegue fazer isso por mais preocupado que nós estejamos. Mas nós, quando estamos preocupados e ansiosos, nós conseguimos desmoronar uma porção de gente, efeito dominó. Né? Nós envolvemos pessoas, nós nos prejudicamos, nós não conseguimos orar fácil, nós perdemos a comunhão com Deus no aspecto de uma paz para orar e ler a palavra, e nós paramos até de servir. Então, olha que quão perigoso é isso aqui que Jesus está ensinando para nós, se nós não tomarmos cuidado. Senhor absoluto é que não há outro que ocupe o meu coração, porque Ele é o Deus de fato, como a Bíblia anuncia, o Deus das coisas impossíveis mesmo, o Deus das impossibilidades, e o Deus que cura o nosso coração. Por isso que Ele supre tudo. O curar, meus irmãos, é muito amplo mesmo. O curar vai desde, eu sempre gosto de lembrar que o curar vai desde um efeito de milagre visível a um milagre no nosso coração. Só o crente vai compreender algumas coisas que acontecem como o cuidado de Deus sobre nós, ainda assim, porque Deus consola o coração dos seus filhos. Então, Deus que supre tudo. Por isso que ele termina com mais um portanto no verso 34 aí, advertindo de que eles precisavam viver cada dia com fé nessas providências de Deus, como igual acontecia com o maná. Não é para se preocupar. Os dias têm seus problemas, vai ter todo dia, vai ter uma porção de coisas. Por que nós temos que nos preocupar? Então, pessoas que todo dia levantam preocupado e passam o dia preocupado, né? É perigoso, a saúde dela vira um caos, o sistema, né? O organismo sofre, e pessoas, né, como eu disse, que estão junto deles ou delas, né, sofrem também. O maná foi um exemplo de que Deus que supria todo dia, caía do céu, porque deserto não dá nada de bom não, né? Tem sol, seca, o que você vai esperar no deserto? Mas Deus providenciava. Mas você lembra que o povo demonstrou preocupação e ansiedade quando eles queriam juntar mais, né? Quando eles não confiaram na providência divina. Então Deus precisa curar, e por causa disso eles sofreram. Ironicamente, Israel sai do Egito e vai para a Babilônia, por causa deles não terem confiado nas providências de Deus. Essa confiança em Deus, então, essa não preocupação do dia de amanhã, nos liberta de acumular coisas por temores e medos, nos liberta disso. Consequentemente, nós aprendemos, inclusive, a distribuir mais do que temos, porque nós confiamos em Deus. Olha que diferença faz. Quando nós confiamos em Deus, nós agimos corretamente com aquilo que Deus nos dá. Nós distribuímos melhor as coisas que Deus nos dá à luz da própria palavra de Deus. Nós somos abençoados e abençoamos. Mas se nós temos medos e temores, e com isso ficamos ansiosos, nós retemos, sofremos e não abençoamos, né? Os outros também. E aí vamos pensar que é o seguinte: Deus é o Senhor, né, de todos os meus dias, não apenas no dia de domingo, ou dos momentos das reuniões de oração. Deus é Senhor de todos os meus dias. Que Deus abençoe, meus irmãos, nos ajude, nos instrua, né, de maneira que a gente possa confiar nele, e Ele nos liberte dessas possíveis preocupações, né, esses medos e temores de que pode faltar o arroz, ou pode faltar, né, a calça e a camisa, pode faltar o calçado, o que for para a nossa sobrevivência. Deus há de nos suprir, né? Deus cuida de nós, podemos confiar nisso. Deus abençoe a todos.